Aleluia, as crianças também já foram para ser ministradas. Podem se sentar, queridos. Nós vamos ter esse tempo, irmãos. E é de suma importância que a gente, independente de quem esteja aqui, independente de quem esteja trazendo a palavra de Deus, nós devemos pensar: o Espírito Santo tem algo para mim. Você pensa assim quando você está diante de Deus para ouvir uma palavra? Você já parou para pensar que o Espírito Santo tem algo para a tua vida nesta manhã? Ele quer te ensinar algo. Ele quer te despertar para algo. Ele quer te chamar a atenção para algumas coisas. Quer te chamar a minha atenção. E eu pergunto para mim e para você nessa manhã: qual atenção nós temos dado ao nosso amado Espírito Santo de Deus? Qual a atenção, o valor que nós temos dado a esse Espírito maravilhoso? Porque Ele fala conosco, Ele nos desperta, Ele move em nossas vidas. Então eu gostaria de pedir a tua atenção, não vou me demorar, mas pedir a tua atenção por alguns minutos, para que você possa ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Aleluia, e vai falar também no teu coração, ministrando em nós, para que em algumas coisas nós fiquemos atentos à palavra dele. Eu gostaria de ler 2 trechinhos da palavra de Deus. Está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Amém? Oséias, capítulo 6, 1, 2 e 3. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. O versículo 3 diz assim: olha, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que rega a terra. Conheçamos o Senhor. Em outras palavras, diz assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Continuamos, avançamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá para nós. Ele virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva serrode, aquela chuva constante, sabe aquela chuva constante? Enquanto aquela chuva constante não faz o que é devido, que lhe apraz, ela não para. É a chuva quando a terra seca está ali esturricada o solo. Aquela chuva, ela chega com uma missão. Não é uma chuva passageira. É uma chuva que vem com uma missão maravilhosa de inundar a terra, de mover a terra, de tratar a terra, de vivificar a terra, para que ela possa produzir frutos. Tudo com um grande objetivo, queridos. É dessa chuva que o Senhor fala aqui através do profeta. E nessa época, irmãos, o profeta Oséias
por Deus num tempo terrível. Ele foi usado por Deus nessa época em que o povo de Deus, o amado povo de Deus, estava em ruínas, estava em desobediência. O povo de Deus tinha abandonado o Senhor. O povo de Deus tinha se voltado para a idolatria, para o pecado, para as suas paixões. O povo de Deus tinha deixado o seu primeiro amor, eles tinham largado tudo. E esse povo estava sofrendo, esse povo estava morrendo, esse povo estava ressecado, esse povo não tinha vida, porque sem Jesus nós não podemos ter vida. E era um tempo difícil, era uma palavra exortativa. E se nós vamos estudar aqui o livro de Oséias, que é um livro um tanto complicado, de revelações difíceis, mas é fácil de entender, pelo menos essa parte aqui, que esse povo era um povo de duro serviço, de duro coração, e ainda com todo o cuidado, com toda a palavra enviada de Deus para eles, eles continuavam nos seus caminhos de decisões do seu coração. Então Deus chama a atenção de Oséias aqui, dizendo: diga para o meu povo, voltemos para o Senhor. No versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Esforcemos-nos por conhecê-lo. E, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Aleluia. É uma coisa certa, né? Quando o sol aparece, dissipando as trevas. Quando o sol aparece, irmãos, dissipando as trevas, e aquelas trevas vão ficando para trás, as trevas da noite, e o sol vem com toda a sua glória, e ele vem brilhando, e ele vem dissipando a escuridão, onde ninguém consegue enxergar nada. O brilho daquele sol, ele vem reluzindo, ele vem se abrindo, ele vem ganhando força, ele vem manifestando a sua glória, ele vem manifestando o seu poder, e aquilo que é trevas acaba, até que finalmente chega o brilho poderoso do sol. É maravilhoso. Se você já pôde ver o nascer do sol, é maravilhoso. E se você ainda teve a oportunidade de estar num lugar escuro, num sítio, numa mata, em um lugar onde não tem luz nenhuma, e você está ainda naquela escuridão, e você está esperando o amanhecer, o brilho do sol para você sair, e você está ali naquela escuridão. Eu não sei quem já teve essa experiência. E aí começa lá longe, começa a brilhar aquele raiozinho, tão fininho, tão pequeno. E na sua minúscula aparência ali, já faz um grande efeito no meio das trevas. Já faz um grande efeito. E quando ele vai chegando, as trevas vão fugindo, as trevas vão sendo dissipadas, ao ponto de não ficar nada, né? E o sol vem com toda a sua força e faz aquilo que lhe apraz fazer. E a outra palavra que eu gostaria também, que dá todo um embasamento nessa palavra, está lá em Filipenses 3. Filipenses 3.
versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas, do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha que coisa linda, irmãos. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Quero conhecer Cristo. E Oséias diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que conhecer a Deus é o que nós chamamos de início, o início de tudo. Quando nos é pregada a palavra e nós não temos nenhum conhecimento de Jesus, e nos é pregado o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus pela fé, pela graça, e nos é pregado a palavra de Deus, como todos nós um dia chegamos diante do Senhor e ouvimos pela primeira vez a ministração da palavra, da vida, do amor. Essa luz foi chegando em nossas vidas e nós levantamos a nossa mão dizendo: eu quero esse Jesus, eu aceito Ele no meu coração, eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão de tudo, eu entrego a minha vida para Ele, eu quero Ele como meu Senhor, meu dono. Isso é aceitar a Jesus, mas é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo, irmãos. Conseguimos entender isso? Como um bebê de um aninho, quando ele começa a dar o primeiro passo dele, e ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser tratado, ele começa a se desenvolver. E muitas vezes a gente pensa assim: eu aceitei Jesus, eu já tenho tudo, está tudo bem comigo. Mas não esquece, acaba esquecendo, aliás, de que a vida com Cristo é uma jornada. É apenas o primeiro passo. E nós temos muitos, milhares e milhares de passos, milhões de passos a ser seguidos. E a gente então começa a andar pensando que a nossa vida está resolvida naquela atitude. Aquilo ali foi um ato de fé. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, e se confessarmos com a nossa boca Jesus, e se nós crermos no nosso coração, nós seremos salvos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos uma caminhada pela frente, e não é apenas nesses 2 versículos, mas se nós formos olhar pela palavra de Deus, há muitos textos que dizem que nós precisamos permanecer, que nós precisamos continuar, que nós precisamos perseverar, que é tudo o mesmo sentido da palavra, que nós não podemos desanimar, que nós precisamos continuar firme, que nós devemos desejar mais de Deus, que nós devemos querer mais do Senhor na nossa vida, que nós não podemos nos estagnar na nossa vida espiritual, na nossa fé, na nossa caminhada. Porque se nós fizermos isso, irmãos, vai chegar um momento em que nós nos paralisamos na nossa fé. Não,
nessa época, o povo conhecedor de Deus, o povo amado do Senhor, e os profetas ali falando, e esse povo se rebelando contra Deus. Nós tivemos aqui uma vez uma série aqui de derrubando os altares da nossa idolatria, derrubando os altares da nossa idolatria, e a gente olha e fala: meu Deus, que povo de duro coração, meu Deus, que povo terrível. Deus se manifestava a eles, Deus usava um profeta para falar e eles continuavam ali duros. Mas irmãos, hoje não é diferente, hoje é pior, sabe por quê? Porque naquela época se manifestava um profeta de tempo em tempo, cuidando do povo. Mas hoje nós temos o Espírito de Deus no nosso meio, na nossa vida, queridos. Nós temos esse Espírito Santo que trabalha em nós todos os dias da nossa vida. E quando nós temos a bênção de estar em um lugar, numa igreja, em que nós temos o ensino da palavra, irmãos, eu quero dizer para você que isso é uma grande riqueza que nós temos. Oh, irmãos, como nós muitas vezes não damos valor a isso. Nós colocamos muitas coisas no lugar da revelação de Deus para a nossa vida, queridos. Hoje nós temos tudo, irmãos. Hoje nós temos liberdade. Pelo menos aqui, nesse país em que vivemos, com tantas limitações, dificuldades, financeiramente falando. Mas nós temos a liberdade ainda, queridos, de estarmos nesse lugar adorando, aprendendo essa palavra, irmãos. Isso aqui tem sido um grande tesouro, é um grande tesouro. Isso aqui é a boca de Deus falando conosco. Só que muitas vezes passa batido nas nossas vidas. E a gente não dá o devido valor ao que nós temos, ao que nos é oferecido, e na liberdade que temos em aprender a palavra. Mas a verdade é que hoje nós vivemos um tempo, em um lugar onde nós temos sendo oferecidos para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos. Irmãos, há lugares, há religiões, há seitas, há muitos lugares que não é oferecido isso, ao contrário. Muitas vezes as pessoas não têm o ensinamento de aprender a ler. Tem pessoas que nunca pegou uma Bíblia, nunca pegou uma palavra de Deus para poder ler, porque está no engano, está dependendo de alguém que muitas vezes chega para ministrar e entrega ali algo, mas não ensina que nós, todos nós, temos o dever, a obrigação de cuidar da nossa própria vida espiritual, de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor, queridos. Veja, irmãos, lá na África, centenas de pessoas estão morrendo. Sendo enterradas vivas, crianças, famílias inteiras, por conta dessa palavra aqui, ó. Porque são conhecedores da palavra, pregam a palavra e estão lá, sabe, fazendo o quê, irmãos? Morrendo por amor a Jesus, por amor a Cristo. Como diz Paulo, eu abro mão de tudo, eu considero como esterco, eu considero nada o que eu tenho
Muitas vezes a gente não se instrui no que está acontecendo no nosso mundo. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não têm a liberdade que nós temos de abrir essa palavra, de estudar essa palavra, de receber a revelação dessa palavra. Sabe? Então eu digo mais uma vez para mim, para você, nós somos privilegiados e nós temos que aprender a valorizar isso. Porque virão dias difíceis, querido. Virão dias difíceis, irmãos. Esse dia está chegando. Virão dias difíceis em que toda a igreja do Senhor será perseguida sobre a face da terra. É bíblico isso. E se nós tivermos só a base de aceitar Jesus e estar tudo bem, e deixar que os nossos valores sejam mais fortes, falem mais alto, que as nossas vontades, que os nossos objetivos sejam maiores, queridos, nós não vamos construir o Cristo vivo dentro de nós, porque construir Jesus é uma caminhada, é uma perseverança, não é o primeiro passo do bebezinho, não é o segundo passo, não é a carreira que a velhinha dá agora, que é pequenininha, a filha do pastor Du, não estava andando, mas começou a dar os primeiros passos, agora a gente pode ver eles correndo para a igreja. Não é uma corrida, não é o primeiro passo, não é só conhecer. E ele diz aqui, não é só conhecer, mas prosseguir em conhecer. Continuar conhecendo, João Pedro. Continuar conhecendo. Sabe, irmãos, quando ele fala prosseguir em conhecer, é você não estar satisfeito com a tua vida. É você olhar para dentro de você e falar, eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Em uma das cartas de Paulo, há um versículo que diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, prossiga, queridos, prossiga para o alvo, prossiga para a cruz de Cristo, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Conhecer Jesus, queridos, é uma caminhada, é uma jornada de luta, sim, de batalhas, sim, porém também de vitória, porém também de grandes vitórias. O que nós estamos construindo aqui, queridos, vai ficar para a vida. Nós vamos levar para essa vida. O que nós construímos aqui, o que nós perseveramos, prosseguimos conhecendo a Deus, isso vai manter você vivo durante a tua vida. Enquanto você estiver aqui, você vai estar firme, você vai estar perseverando, você vai estar crescendo, você vai estar aprendendo, você vai estar avançando. Olha que coisa maravilhosa! Prosseguir e conhecer Jesus. Isso vai manter você aqui, firme, firme na luta, firme na dificuldade. Quando a tua alma se abalar, sabe? Quando vier as lutas na sua mente, no seu coração, na sua alma, e tentar te jogar e te fazer prostrar, você não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque você está conhecendo Deus. Você está conhecendo a Ele. Você está aprendendo as armas. Você está aprendendo aquilo que o Senhor tem te oferecido. Ele tem oferecido para nós as melhores
intimidade, vida com Ele, vida com Ele. Sabe, irmãos, isso é conhecer a Deus, aprender que nós temos armas poderosas diante do Senhor e diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. O Senhor nos dá armas para guerrear. E não é para guerrear contra o ser humano, mas é para guerrear contra o inferno, contra demônios, contra ações e contra a nossa própria carne, o nosso desejo, o nosso eu, o nosso egoísmo. Olha quanta coisa, irmãos. Quando nós conhecemos a Deus, a gente aprende que a nossa carne, o nosso eu, é um dos nossos piores inimigos. Mas o nosso espírito é um amigo de Deus. O nosso espírito clama por Deus. O nosso espírito quer mais de Deus. Aí o nosso espírito diz assim: eu vou prosseguir em conhecer o Senhor. Eu vou prosseguir. Não está bom para mim. Eu não quero só isso. Eu quero mais. Ei, está pesando para você? Está pesando para você? Então prossiga. Continua. Não pare no teu conhecimento, no que você aprendeu até aqui. Mas continue firme, prosseguindo, um passo a cada dia, prosseguindo em conhecer a Deus. Só assim nós vamos vencer, queridos, as limitações do nosso dia, os ataques do inimigo que vem sobre nós. Só assim nós vamos conseguir vencer. Paulo dizia assim: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer, eu quero mais Ele. Ele dizia: eu não estou satisfeito, eu coloco tudo que está à minha volta como nada para conhecer a Jesus, prosseguir em conhecer a Jesus. Então eu aceito Jesus na minha vida, eu adquiro conhecimento, eu começo com um leitinho espiritual, o Espírito Santo vai tratando, eu vou recebendo conhecimento, entendimento da palavra. Você que está aqui, eu estou aqui há pouco tempo, pastor. Eu não conheço muito de Jesus, eu não aceitei Jesus há pouco tempo, eu estou aqui, eu sei pouco, mas eu estou aprendendo. É um leitinho espiritual. E você vai recebendo mais, e você vai desejando mais, e você vai buscando mais. E quando você perceber, você já está comendo uma bela feijoada, não é mais um leitinho. Você já vai estar se preparando, você já vai estar, sabe? As lutas vêm e você já consegue, pela palavra de Deus. Olha, a palavra diz isso sobre essa luta aqui. A palavra de Deus me ensina que eu tenho que agir dessa forma. A palavra de Deus diz que eu tenho que me posicionar dessa forma. E a gente vai aprendendo, irmãos. E nós vamos aprendendo a buscar, a nos armar, sabe? A ter em nossas mãos aquilo que o Senhor nos oferece como armas contra os ataques que vêm contra a nossa vida. Aí eu aprendo que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que permanecer, que eu tenho que estar ligado no corpo de Cristo. Hoje nós temos por aí muitas pessoas que não valorizam isso, que pensam assim: eu vou seguir a Jesus em casa mesmo, não preciso de mais nada. De vez em quando eu olho na internet alguma coisa e vou permanecer
e eu caminho, e eu me paro. E nessa caminhada eu tenho braços abertos, me apoiando, me ajudando. Eu não estou falando da placa ali, estou falando dos braços abertos aqui dentro. Seja você um braço aberto para dar um abraço a quem precisa. Quando você olha para a carinha do irmão, para o rostinho dele, e você vê que ele está com algum problema, mesmo que ele não fale, chega até ele, até ela, e ofereça o que você tem de melhor dentro de você: o conhecimento, a verdade, a estabilidade. Sabe, irmãos, ter o desejo de ajudar as pessoas a se estabilizar na fé. Tem esse desejo no teu coração, porque isso tem mexido nas nossas vidas. Nós temos aprendido aqui. Só que muitas vezes também nós aprendemos aqui que nós construímos ídolos para nós. Ídolos. Coisas que nós gostamos muito, que chamam muito a nossa atenção, que nos rouba da presença de Deus, nos rouba, nos tira. Coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso, queridos. Nem pessoas, nem posição, nem dinheiro, nem situação alguma pode roubar o lugar de Deus na nossa vida. Seja a pessoa mais importante que você ame. Saiba disso. Nada pode tirar o lugar de Deus. Nada pode roubar esse lugar. Então devemos analisar nossa vida, olhar o que tem tirado o lugar de Deus no meu coração. Eu estou seguindo? Eu estou capengando? Como está o meu coração? Seco? Esturricado? Como está o meu coração? Precisando de uma chuva? Como é bom, irmãos. Onde nós tivemos aqui uma noite de bênção. Como é bom. E a gente só valoriza quando é bom, que é bom, quando a gente se joga no meio do bom. Aí a gente entende como é bom. Não dá vontade de sair mais. Você já percebeu isso? Quando você dobra o seu joelho para orar, é tão difícil, é uma luta, porque a tua carne limita contra o teu espírito, para que você não faça isso, dobrar o teu joelho ali e começar a orar. E é um peso muito grande, a tua oração às vezes não passa do teto. Mas quando você começa a receber de Deus, quando uma entrega, o Espírito Santo começa a mover a tua vida e você não quer parar mais, é gostoso demais, é maravilhoso. Assim é a nossa vida. A palavra de Deus é representada aqui como o poder de Deus para dissipar as trevas como a luz. Oséias fala aqui, né? A luz que vem dissipando as trevas. A luz que vem dissipando as trevas. Se você está andando em situações que você precisa de libertação, de milagre, de cura, busque essa luz de Jesus. Ela vai dissipar. Ela vai dissipar todo o mal. Ela vai dissipar. Queridos. E você continua firme, permitindo que essa luz de Jesus venha brilhando na tua vida. Venha brilhando, venha iluminando, venha tirando todo o peso, toda a treva, toda a ação do inimigo. É isso que você precisa fazer, queridos. Entregando a sua vida na presença de Deus. Na presença de Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo ele é comparado. É a água. É a fonte. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a nossa fonte de água viva. Essa fonte de água serve para nos fortalecer.
essa luz, essa fonte. Você sabia que Jesus é uma fonte inesgotável? Se você parar para buscar essa fonte, ela nunca vai se secar. E você jamais vai vencer. Você jamais vai vencer em tirar dessa fonte. Sabe por quê? Essa fonte não seca, nunca. Ela sempre vai ter para te dar. Ela sempre vai ter para derramar sobre a tua vida. Ela sempre vai ter para associar a tua vida. Essa fonte é algo tremendo, maravilhoso. E nós precisamos chegar às fontes do Espírito de Deus. A palavra fala de uma passagem que o profeta teve uma visão, o profeta Ezequiel, e ele viu saindo do trono de Deus, debaixo do trono, uma correnteza de águas que jorrava, e essa água se formou num grande rio. Essa água se formou em um grande rio, e essa água foi levando, foi seguindo, e por onde essa água passava havia vida, havia cura. E essa água tinha um objetivo muito grande de transformação. E o Senhor mostrou ao profeta, dizendo: está vendo? Olha lá, o mover que está sendo entregue para você nesse momento. Entra nessas águas. E ele começou a entrar nas águas, e ele começou a andar até os tornozelos. E ele foi andando, conforme ele ia andando, aquelas águas iam se multiplicando, ia crescendo, ia se arrumando diante dele, e ele começou a entrar nessas águas, e as águas davam até os joelhos. E ele começou a andar mais um pouco, essas águas davam pela cintura. Até que chegou um ponto que as águas davam pelos lombos, e ele não conseguia mais ter pé naquela água. E ele tinha que nadar, porque ele não conseguia mais andar. Ele não conseguia mais ter o controle. Sabe que muitas vezes nós estamos assim. Enquanto nós tivermos o controle da nossa vida, enquanto nós decidirmos, enquanto nós estivermos preocupados com a nossa vida, enquanto nós estivermos preocupados com o que está acontecendo, com os problemas, com as dificuldades, nós vamos estar ali andando, o nosso pé está tocando no chão daquele rio. Ainda nós temos o controle, e quando nós temos o controle, nós não conseguimos decidir o que Deus tem para nós. Mas é o começo, nós estamos começando. Mas quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, quando chega ao limite de nós continuarmos prosseguindo em conhecer o Senhor, queridos, é o momento em que nós perdemos o nosso controle e deixamos o nosso controle nas mãos do Senhor, e nós entramos na presença de Ele, sabe? Ele nos leva, nós começamos a nadar, e essa água não nos faz mal, essa água não nos afoga, não é como o mar que é perigoso, essa água não nos afoga, essa água nós temos que mergulhar. E quanto mais nós mergulhamos, nós nos aprofundamos nessas águas, mais nós perdemos o controle de nós mesmos. É isso que essa mensagem está tentando passar para você nesta manhã, está entregando para você nesta manhã. Deixa o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Mergulha nas profundezas do rio de Deus, queridos. Mergulha nas profundezas do rio do Senhor. Para de pensar no que você vai fazer amanhã. Eu sei que tudo isso faz parte, mas tem que ter um controle. Saiba que a tua vida está nas mãos de Deus e que você precisa entregar tudo para Ele, descansar nele, saber que Ele é suficiente. Ele é suficiente para prover na tua vida tudo aquilo que você precisa. As lutas que você está passando hoje, Ele é suficiente para solucionar,
sua vida a Ele, em permanecer nele, em continuar nele, em prosseguir com Ele. É dessa forma que Ele vai tratar você. É dessa forma que você vai vencer as tuas ansiedades, as tuas dores, as tuas lutas. A ansiedade do teu coração, as preocupações excessivas do teu coração, entrega para Ele. Aleluia. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Além de nós termos recebido, vai fluir de nós. Vai fluir de nós. O melhor de Deus vai fluir de nós. Prosseguir em conhecer o Senhor, queridos, vai nos manter firmes nessa vida. E preste atenção. Não somente nessa vida, mas permanecer conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Prosseguindo em conhecer o Senhor é o que vai nos manter firmes e vivos para a vida eterna. Vai nos manter firmes para a volta de Jesus. Eu estou lutando por isso. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá vitoriosa. Se Jesus levar para mim, ou se Ele voltar, se eu tiver que passar por tribulações, por lutas, seja lá o que for, eu quero chegar firme. Eu quero chegar firme. Eu não quero negar o nome de Jesus. Eu não quero negar a minha fé. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero dar nada para os problemas e as dificuldades me tirarem do caminho, da jornada. As lutas, as tribulações não vão me tirar de lutar. Não vão, em nome de Jesus, irmãos. É isso que nós devemos crer e buscar e pagar o preço. Não é só nessa vida. Não é só sobre esta vida, queridos. Mas é sobre chegar lá no final. E você poder dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé, eu não lutei em vão. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu combati o bom combate com Cristo, permanecendo firme com Ele. Então, se você já deu o primeiro passo, se você já fez a sua entrega a Jesus, se você já entregou tudo a Ele, se você está caminhando, se você está buscando conhecimento, se você está orando, se você está clamando, se você está conhecendo a palavra, se você tem pago o preço, amém, é muito bom, mas tem um novo processo ainda para você, para mim, para nós como igreja. Prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. Não abra mão disso. Prossigo. Eu prossigo para o alvo. Olhando para Jesus, o autor e consumador, eu prossigo. Eu continuo. Eu estou buscando as armas. Eu estou lutando. Eu prossigo. Eu estou me preparando. E quando a bandeirada de chegada, irmãos, acontecer, nós vamos estar lá. Todos nós, firmes. E para isso, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pagar o preço. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu sei, irmãos, que são muitas as lutas. Eu sei, pois eu também passo por elas. Ou elas têm passado por mim. Eu sei que é grande muitas vezes as nossas aflições.
mas não são comparados a que os nossos irmãos da fé têm passado aí ao redor do mundo. Toda vez que eu acho que a minha luta é grande, eu começo a olhar, pensar, lembrar em que os nossos irmãos ao redor do mundo estão passando por amor a Cristo. E aí a minha luta se torna um pouco menor. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã, queridos, se você está com o seu coração cansado de lutar, se você está com o seu coração desanimado, se você está prostrado, se você está frustrado com algumas coisas, é porque você tem buscado força em você mesmo. Mas eu digo para você nesta manhã, busca na fonte. Essa fonte revigora a tua vida. Essa fonte que se chama Cristo. Essa fonte de água viva que não para de jorrar. Essa fonte inesgotável que é Jesus. Essa fonte está oferecida aqui nessa manhã. Essa fonte está oferecida para você aqui nesta manhã. E se essa palavra tem chegado ao teu coração como uma chuva, serrode, eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Que você venha saciar a tua sede na presença de Deus.